O Salmo 10 nos conduz por uma jornada profunda, onde o coração aflito clama por justiça, ao ver a maldade crescer sem freio. Começa com uma pergunta que ecoa na alma: por que, Senhor, estás tão longe? Refletindo a dor de quem vê os ímpios prosperarem sem temor a Deus. É um grito carregado de angústia, uma busca por respostas quando tudo parece invertido. O salmista descreve a arrogância dos perversos, que perseguem os inocentes, zombam do Senhor e se gabam de seus feitos cruéis. Eles armam ciladas, espreitam como predadores, oprimem os fracos e acreditam que Deus nunca os verá. Mas, em meio à aparente ausência divina, há uma verdade que se revela como luz no meio das trevas. O Senhor está presente, e Ele vê cada injustiça, ouve cada clamor, e guarda cada lágrima. Mesmo quando parece calado, Deus está trabalhando. Ele fortalece os corações quebrantados, acolhe os necessitados, e se levanta como justo juiz a favor dos que não têm defesa. A fé do salmista não se rende ao que os olhos veem. Ela se firma na certeza de que o reinado de Deus é eterno. Ele não se esquece dos humildes nem abandona os que o buscam com sinceridade. Cada oração feita no secreto é ouvida, cada injustiça será corrigida no tempo certo, e o mal não terá a última palavra. O Salmo 10 é também um chamado à intercessão, orar pelos órfãos, pelos necessitados, por aqueles que foram silenciados. É uma convocação para manter a fé viva quando o mundo parece injusto, para confiar que a justiça de Deus virá, ainda que tarde aos nossos olhos. Ele transforma dor em testemunho, silêncio em resposta, fraqueza em força. O trono de Deus permanece firme, e quem confia nele jamais será abalado. Mesmo quando os maus triunfam por um tempo, sua queda é certa. O Senhor é o defensor dos que ninguém defende, o abrigo dos que estão em perigo, e a mão que se estende para os que perderam tudo. Ele vê, age e reina. E esse reinado é justo, fiel e eterno. O Salmo 10 continua nos conduzindo a um lugar de confiança, onde o coração aprende que a demora de Deus não é ausência, mas propósito. Cada verso revela um Deus que não ignora a dor dos humildes, mas observa em silêncio para agir no tempo perfeito. O salmista descreve a maldade dos ímpios com riqueza de detalhes, mas não para glorificá-los, e sim para mostrar o contraste com o caráter justo e santo de Deus. Mesmo quando os maus dizem em seu íntimo: Deus se esqueceu, o Senhor continua atento, anotando cada injustiça, pronto para reverter histórias e exaltar os que confiam nele. A oração que brota da aflição se torna uma ponte entre o desespero humano e a intervenção divina. O Salmo é um lembrete de que o clamor dos pequenos tem um peso eterno diante do trono de Deus. Ele não despreza o sofrimento, mas o transforma. Quando o perverso se exalta, é porque sua queda está próxima. Quando o justo se curva diante de Deus, é porque está prestes a ser levantado. Esse salmo é uma oração por justiça, mas também um grito por restauração. Ele nos ensina que Deus é especialista em virar páginas, em transformar lágrimas em testemunhos, em fazer do sofrimento um palco para a sua glória. A arrogância dos ímpios é momentânea, mas a fidelidade do Senhor dura para sempre. O Salmo 10 nos chama a permanecer firmes mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Ele nos lembra que a justiça de Deus pode parecer tardia, mas ela chega com perfeição. Quando ele se levanta, nenhuma opressão permanece. Quando ele age, nenhuma injustiça prevalece. O ímpio é derrubado pelas próprias armadilhas que construiu, enquanto o justo é sustentado pela mão invisível de Deus. Que esse salmo nos leve a confiar mais, a orar com mais fervor, a esperar com paciência, e a nunca duvidar do Deus que vê em segredo, mas age em poder. Porque no tempo certo, ele virá, fará justiça, e todo joelho se dobrará diante da sua majestade. E quando Deus se levanta, ele não apenas julga, mas restaura. O Salmo 10 revela essa esperança viva, a de que o Senhor não apenas derrota o ímpio, mas exalta o quebrantado. A injustiça que parece dominar o mundo não é esquecida no tribunal celestial. O coração do salmista nos mostra que Deus é refúgio constante para os aflitos, abrigo seguro para os que foram esmagados pela opressão. Cada palavra escrita neste salmo é como um bálsamo para a alma ferida, e também uma espada espiritual contra os que agem com maldade. O salmista clama: Tu o viste, e esse versículo ecoa com poder, pois é a confirmação de que Deus está atento a tudo.
Ele vê o sofrimento, a dor silenciosa, o medo não expressado, as injustiças cometidas às escondidas. Nada escapa ao olhar do Altíssimo. Mesmo que o mundo ignore os que choram, Deus não ignora. Ele recolhe cada lágrima como sementes de milagres que, em breve, florescerão como justiça sobre a terra. Este salmo não apenas descreve o cenário do mal, ele profetiza o triunfo do bem. É uma canção de intercessão e um grito de fé. Deus é aquele que fortalece o coração do oprimido e ouve o desejo dos mansos. A humildade diante de Deus atrai sua presença. A oração feita em silêncio tem mais poder do que 1000 palavras lançadas em desespero. O Salmo 10 nos convida a uma fé madura, que não depende de resultados imediatos, mas confia no caráter eterno do Senhor. Ele não apenas punirá os ímpios, mas estabelecerá seu reino de justiça sobre os que o temem. E quando esse tempo chegar e ele chegará, toda dor será curada, toda lágrima será enxugada, e toda injustiça será tratada com o rigor de um Deus que ama a verdade. Que este salmo reacenda em nossos corações a certeza de que não estamos sozinhos, de que existe um Deus que luta por nós mesmo quando não conseguimos vê-lo. Ele é justo, ele é fiel, e ele é o nosso Rei eterno. No final do Salmo 10, somos levados a uma revelação transformadora. Deus não apenas vê, ele intervém. O salmista encerra seu clamor com uma afirmação poderosa: o Senhor é Rei, para todo o sempre. Essa declaração não é apenas uma conclusão, mas um selo de fé sobre tudo o que foi dito antes. Enquanto os ímpios acham que têm o controle, Deus já está no comando. Enquanto os oprimidos sentem-se esquecidos, o Senhor está trabalhando por eles em silêncio. Esse salmo nos ensina que, por trás de cada atraso, existe um propósito. Que por trás de cada lágrima, existe uma colheita de restauração. Deus não permite a dor para nos destruir, mas para nos moldar, nos fortalecer e nos aproximar ainda mais dele. Quando o salmista diz que Deus ouve o desejo dos mansos, ele revela um segredo espiritual. O nosso clamor sincero, mesmo que silencioso, movimenta o céu. O desejo do coração quebrantado chega mais alto do que o grito do arrogante. O Salmo 10 também nos lembra de uma verdade que precisa ser vivida. Deus se importa com cada detalhe da nossa história. Ele vê quando somos injustiçados. Ele vê quando a calúnia nos fere, quando a maldade dos outros tenta nos esmagar. E ele não apenas vê, ele age. Age no tempo certo, com sabedoria perfeita e com um amor que não falha. Por isso, mesmo quando tudo parecer escuro, o justo pode descansar. Porque quem governa não é o mal, não é o homem, não é o acaso. Quem governa é o Senhor. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não importa o quanto o ímpio se exalte. Seu fim está determinado. E não importa o quanto você se sinta fraco, Deus já determinou a sua vitória. Que este salmo seja um lembrete diário de que o trono de Deus não está vazio, e que a justiça dele virá com força, com glória e com graça. O Salmo 10 é mais do que uma oração, é um ato de fé que transforma dor em confiança e silêncio em certeza. E essa certeza nos sustenta quando tudo ao redor parece desmoronar. O Salmo 10 não nos convida a ignorar a realidade difícil que enfrentamos, mas nos ensina a olhar além dela, com os olhos da fé. Ele nos conduz a uma espiritualidade profunda, onde aprendemos que mesmo em meio à maldade, o bem permanece inabalável porque é sustentado por Deus. O salmista, mesmo cercado por injustiças, não se entrega à desesperança. Ele ora, ele clama, ele insiste porque sabe que seu Deus não é indiferente. Esse salmo é, portanto, um grito de resistência espiritual, uma arma contra a dúvida, e um alicerce para quem precisa de coragem para continuar. A confiança do salmista está firmada em um Deus que julga com retidão, que ama os humildes, que ouve os órfãos, e que age para quebrar o braço do perverso, ou seja, destruir sua força. É a certeza de que a justiça divina pode tardar aos olhos humanos, mas nunca falha. Por fim, o Salmo 10 nos lembra que a oração não é apenas um refúgio, mas uma estratégia de guerra. Quando o mal se levanta, dobramos os joelhos. Quando a opressão se intensifica, levantamos a voz em intercessão. Cada palavra pronunciada diante de Deus é como uma semente lançada no solo da eternidade. Pode parecer que nada está mudando, mas no mundo espiritual, coisas já estão se movendo. O Senhor não se cala para sempre. Ele se levanta para fazer justiça. Ele ouve, ele age, e ele reina.
Que possamos, como o salmista, manter nós os olhos fixos nesse Deus que nunca falha, que ouve o clamor dos justos, e que, no seu tempo, transforma o caos em ordem, a dor em cura, e a injustiça em testemunho. O Salmo 10 é uma âncora para a alma aflita. Ele nos convida a orar com ousadia, esperar com paciência e crer com profundidade. Porque Deus está presente quando Ele age, ninguém pode impedir. Que cada palavra do Salmo 10 encontre morada no nosso coração, como uma chama que reacende a fé mesmo nos dias mais sombrios. Quando olhamos ao redor e vemos o avanço da injustiça, somos tentados a pensar que Deus está distante. Mas este salmo nos revela a verdade divina. O silêncio de Deus nunca é omissão, é preparação. Ele está forjando algo maior do que os nossos olhos conseguem ver. Ele está permitindo que o cenário se complete para que sua glória se manifeste, com ainda mais força. Quando o salmista declara que o Senhor é o Rei eterno, ele está nos ensinando que nada foge ao controle do Pai, nem a maldade dos homens, nem as opressões do sistema, nem as dores do dia a dia. Tudo está sendo observado com olhos de justiça, e no momento certo, o Deus de amor e poder se manifestará como juiz e salvador. Esse é o combustível da nossa oração, a certeza de que Deus vê, ouve e responde. O Salmo 10 é uma resposta celestial ao clamor da alma humana. Ele é conforto para quem sofre em silêncio, é voz para quem perdeu a força, é escudo para quem está sendo atacado pelas injustiças da vida. Quando tudo parece perdido, o Salmo nos ergue com promessas eternas. Ele diz que Deus ouvirá o desejo dos mansos, que firmará o coração deles, e lhes dará atenção. Que verdade poderosa! O Senhor não apenas escuta palavras, Ele entende desejos profundos, aqueles que nem conseguimos expressar com clareza. Ele penetra o íntimo, decifra o que o coração calado está tentando dizer, e age com compaixão e justiça. Ele não se deixa enganar pelo barulho dos arrogantes, mas se inclina ao sussurro dos humildes. Que essa mensagem fique gravada em nossa alma. Deus está atento. Ele não se esqueceu de nós. Ele se levantará, e quando isso acontecer, tudo mudará. Que essa seja a base da nossa oração diária, da nossa confiança e da nossa esperança. Assim, como o salmista derramou sua alma diante de Deus no Salmo 10, também somos chamados a orar com transparência, a entregar tudo, inclusive nossas angústias, revoltas e perguntas ao Senhor, que nos entende profundamente. Deus não rejeita a oração sincera, nem se ofende com a nossa dor. Ele acolhe, Ele ouve, Ele age. E quanto mais honestos somos com Ele, mais íntima se torna a nossa relação. O Salmo 10 não é um desabafo vazio, mas uma conversa cheia de fé com o Deus que faz justiça. Ele nos ensina que a oração tem poder não apenas para mudar circunstâncias externas, mas também para transformar o nosso interior, renovar a fé, acalmar a alma, fortalecer o coração. Quando oramos inspirados por esse salmo, nos tornamos mais sensíveis à presença de Deus e mais firmes diante dos desafios. É como se cada versículo fosse uma escada que nos leva para mais perto do céu, mesmo quando estamos pisando em meio ao caos. E o que o Salmo 10 deixa claro, acima de tudo, é que Deus é defensor dos que não têm voz, dos órfãos, dos humildes, dos esquecidos pelo mundo. Ele é justo e não deixa impune a maldade. O ímpio pode parecer vitorioso por um tempo, mas sua arrogância tem prazo de validade diante do Deus eterno. A cada oração feita com fé, a justiça do Senhor se aproxima. A cada lágrima derramada em secreto, o céu responde com consolo e providência. Nada passa despercebido. Por isso, que possamos seguir orando, crendo, esperando. Porque o Deus do Salmo 10 continua sendo o nosso refúgio, o nosso juiz fiel e o nosso Rei soberano. Ele age no tempo certo, e quando ele se levanta, ninguém pode resistir. Que esse salmo seja não apenas uma oração, mas uma profecia viva sobre a nossa história, a de que, no final, o bem vencerá, a justiça prevalecerá, e o nome do Senhor será exaltado sobre toda a terra. Amém. E ao encerrarmos essa poderosa meditação sobre o Salmo 10, que a nossa fé se levante junto com as palavras desse salmista. Que possamos entender que esse texto não é apenas um lamento antigo, mas um espelho da nossa realidade espiritual. Em cada geração, a opressão, a maldade, a arrogância,
Mas também há um povo que ora, que confia, que não se dobra ao sistema deste mundo. Esse povo é sustentado pelo mesmo Deus que inspirou o Salmo. E é esse Deus que continua agindo hoje, quebrando cadeias, frustrando os planos dos ímpios, exaltando os humildes e dando direção àqueles que clamam por justiça. O Salmo 10 é uma declaração espiritual de resistência. Ele nos convida a não desistir da oração mesmo quando tudo parece estar em silêncio. Porque o silêncio de Deus nunca é ausência, é apenas o intervalo que antecede a manifestação da sua glória. Portanto, se hoje você se sente injustiçado, calado por acusações, diminuído pelas ações dos arrogantes, saiba que Deus está do seu lado. Ele é o Deus que se levanta a favor dos que sofrem. Ele é o defensor dos invisíveis, o consolo dos que choram e o juiz dos que praticam o mal. A justiça de Deus pode não ser imediata aos olhos humanos, mas ela é infalível. O Salmo 10 é a prova viva de que nenhuma dor é ignorada e nenhum clamor é em vão. Que você possa orar com esse salmo nos lábios, mas principalmente com ele no coração. Que ele seja a sua arma em dias de luta e a sua fortaleza em dias de medo. E que, através dele, sua fé seja renovada, sua esperança reacendida e sua alma fortalecida. Porque o Senhor reina e ele reina para sempre. Amém. Que essa mensagem do Salmo 10 fique gravada na sua alma como uma promessa viva. Deus vê, Deus ouve e Deus agirá. Nada do que você passa é em vão. Nenhuma lágrima derramada escapa dos olhos do Senhor. Nenhum suspiro de dor deixa de ser notado por Ele. Mesmo quando parece que o ímpio prospera, que o mal se espalha, que a justiça tarda, lembre-se, Deus está preparando o tempo certo para intervir. Ele é um Deus que age com sabedoria e precisão. Ele não se deixa levar pela pressa humana, porque seu tempo é perfeito. E enquanto esperamos, não esperamos em desespero, mas em fé. Porque a nossa esperança está em um Deus que governa com justiça, que ama com profundidade, e que não deixará os humildes sem resposta. O Salmo 10 é um convite para continuar crendo, continuar orando e continuar esperando. Porque a resposta de Deus não é se, é quando. Então, hoje, se fortaleça nessa certeza. O mesmo Deus que inspirou o salmista a escrever essas palavras poderosas, é o mesmo que está com você agora. O mesmo que ouviu o clamor do passado está atento ao seu clamor presente. Ele não mudou, ele não falhou, ele não te abandonou. E ele está trabalhando, ainda que em silêncio. Quando a injustiça parecer esmagadora, lembre-se de que há um rei assentado no trono eterno. Um rei que vê tudo, que conhece tudo e que, no momento exato, age com poder. Que este salmo seja mais do que uma leitura, mais do que uma oração, que seja o seu grito de fé em meio à escuridão, sua âncora em tempos de tempestade, seu cântico mesmo em meio ao choro. O Salmo 10 é a certeza de que Deus nunca deixa de agir em favor daqueles que nele esperam. E é com essa fé que seguimos orando, adorando e confiando, porque no fim, a justiça divina sempre prevalecerá. Amém. E que agora, com o coração fortalecido, você possa declarar junto com o salmista: Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os animas e atendes ao seu clamor. Essa é a verdade que sustenta a nossa caminhada em meio às dores deste mundo. O Salmo 10 nos leva a enxergar além do aparente silêncio de Deus. Ele nos revela que, mesmo quando o ímpio se gaba, quando o mal parece prevalecer, há um juiz justo que observa cada detalhe. E ele está preparando o momento certo para agir em seu favor. Não permita que as vozes do medo abafem a sua oração. Não deixe que a opressão do mundo cale a sua fé. Continue clamando, continue esperando, porque o Senhor está do seu lado. Ele é o Deus dos esquecidos, o abrigo dos quebrantados e a resposta dos que confiam. O Salmo 10 é mais do que uma súplica, é um ato de resistência espiritual, é uma arma contra a desesperança. Use este salmo como um escudo em sua rotina de oração. Leia-o em voz alta, medite em cada verso, transforme suas palavras em súplicas pessoais. Faça dele o seu grito de justiça, o seu apelo por intervenção divina. Deus não ignora os clamores sinceros. O Salmo 10 nos prova que há poder na oração do justo, que ao final de cada dia, mesmo cansado, você possa repousar nessa verdade. O Senhor está atento, o Senhor é o Rei eterno, e Ele julgará com retidão. Essa convicção nos sustenta quando o chão parece desaparecer sob nossos pés.
Essa fé nos levanta quando tudo parece perdido. E essa esperança nos guia quando a escuridão tenta nos cegar. Deus está aqui, agora, ouvindo sua oração, tocando seu coração e preparando um caminho de justiça e restauração. Que a força desse salmo esteja com você todos os dias. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido agora a fazer parte dessa corrente de fé e esperança. Não guarde essa palavra só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que está precisando ouvir que Deus ainda vê, ouve e age. Deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas. E se ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para receber todas as nossas orações e mensagens diretamente no seu coração, todos os dias. Aqui, você nunca estará sozinho, somos uma família de fé, caminhando juntos sob a luz da palavra. Escreva nos comentários o versículo que mais falou com você nesse Salmo 10, ou deixe o seu pedido de oração. Nós lemos, oramos e intercedemos por cada um. Que Deus te abençoe poderosamente, te guarde e te dê paz. Até a próxima oração, e lembre-se, o Senhor reina e a sua justiça nunca falha. Amém.